dizer que eu estou muito animado com a presença de vocês. Agradecer a disponibilidade de tempo de estar hoje aqui no ConectaGov, que é um evento que a gente pensou com muito carinho, principalmente para as startups, mas também para trazer alguns temas que a gente acredita que sejam muito relevantes para a pauta de inovação. Eu vou fazer uma autodescrição minha, principalmente para algumas pessoas que estiverem assistindo, que precisarem dessa ferramenta. Eu tenho 1,68 de altura, eu estou usando uma camiseta vermelha, estou com uma calça listrada em giz, eu tenho a pele preta, eu tenho o cabelo encaracolado e estou parado ao lado do Vitor, que está do meu lado direito aqui do palco. Bom, eu vou primeiro aqui fazer as falas para o Vitor, pedir para ele se apresentar um pouquinho, né? E aí comentando um pouquinho quem que é o Vitor, né, nesse sentido. Vitor é coordenador do 011 Lab, da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo. É servidor público de carreira, EPPGG, desses que vibra com as pequenas e grandes mudanças que as pessoas empreendem no dia a dia. Ele coordena o 011, como eu comentei, feito com muitas mãos para facilitar a transformação da forma que as pessoas trabalham e fazer políticas públicas dentro do governo. É formado em Direito, 11 anos de carreira dentro dos 3 níveis do governo, assessoria, gestão de tecnologia, serviços jurídicos e de conhecimento, e mergulha atualmente dentro da temática de inovação e facilitando a criação do 011 dentro de um programa municipal que é destaque da linguagem simples. Vitor, o microfone está contigo para fazer uma breve fala inicial. Obrigado. Obrigado. Uma fala inicial geral. Vou começar com a minha audiodescrição, né? E vai dar um bug aqui, porque não sei se vocês viram na foto, mas eu tenho barba. E hoje eu não tenho barba. É o único momento do ano que eu não tenho barba. Eu corto uma vez por ano a minha barba, né? Então, eu sou o Vitor, sou um homem branco, 1,85 m, careca, no momento sem barba. E eu estou aqui à direita do Anderson com uma camisa vermelha. Como é que a gente começa, Anderson? Falar um pouquinho da sua trajetória no setor público, por favor. Eu fiz uma breve apresentação sua, mas é importante também a gente ouvir um pouco da sua experiência, e principalmente da atuação agora, que está em execução dentro do 011 Lab, os projetos principais. Legal. Ótimo. Estava bem completa essa apresentação aí. Mas, bom, eu estou desde 2016 aqui na Prefeitura de São Paulo, cedido, né? Sou de uma carreira federal. Fui coordenador de TI da educação aqui do município, o que me rendeu uma pneumonia no final do período, em 2016, que é um desafio gigantesco. E desde 2017 eu estou ali na Secretaria de Inovação e Tecnologia como coordenador do 011 Lab, que é o Laboratório de Inovação em Governo da Prefeitura de São Paulo. De forma bastante resumida, o 011 Lab é um laboratório de transformação do governo, né? A gente busca criar capacidades individuais e capacidades organizacionais no governo para torná-lo mais responsivo, com maior capacidade de entender as necessidades das pessoas e prestar serviços melhores e se tornar um governo mais próximo das pessoas. Tá? Linhas bem gerais, é isso. E eu não vou ficar monopolizando não, porque eu falo um pouquinho das coisas conforme a gente for batendo esse papo. Perfeito. Obrigado, Vitor. Bom, vou chamar agora a Camila, então, para se apresentar um pouquinho. A Camila Medeiros é coordenadora geral de gestão do conhecimento, tecnologias e de prêmios dentro da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública. Formada em comunicação pela Universidade de Brasília, especializou-se em gestão pública e em design gráfico, além da comunicação web 2.0 pelo Coco International School, da Espanha. Servidora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa. Trabalhou 3 anos no Laboratório de Ideias e Fábrica de Ideia da Anvisa, e onde coordenou alguns projetos de inovação, né? Atualmente é responsável pelo projeto de inovação aberta da escola e é uma das fundadoras do movimento eGovNights, um coletivo de servidores públicos para a promoção da inovação no governo. Eu tive o privilégio até de participar do eGovNights lá dentro da Semana de Inovação em Brasília. Quem nunca, né? E é maravilhoso. E agora eu vou passar o microfone para você, Camila. Muito obrigado de novo pela presença e bem-vinda aqui para estar hoje conosco no evento do ConectaGov. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Só para dizer assim, rapidamente que o eGovNights, falta só um detalhe assim, sobre a descrição do eGovNights, é que a gente é um coletivo de servidores públicos para a inovação da inovação do governo, quase sempre com cerveja. A gente se encontra em bares aí das cidades, já aconteceu em várias cidades do Brasil, para falar sobre inovação enquanto a gente toma uma. É um projeto muito legal.
do qual eu me orgulho muito de fazer parte. Bem, eu vou falar muito rapidamente o que a gente faz lá no Genova, dar um panorama rápido assim, e simples sobre o que é o Genova. O Genova é uma unidade de inovação que está dentro da Escola Nacional de Administração Pública. A escola tem mais de 25 anos. Ela tem como função, né, principal gerar competência e capacidade de governo, e a nossa unidade, e a unidade de inovação que está dentro da Escola Genova, tem como principal função gerar, tem uma vocação natural, né, para a geração de competência e capacidade de governo para inovação. E lá a gente desenvolve projetos de inovação, apoia, né, a execução de projetos de inovação de órgãos parceiros. A gente tem uma característica parecida, eu acho, assim, com o 011, né, Vitor, que é um laboratório que pode servir a várias secretarias, no nosso caso, a vários ministérios, apoiando essas organizações no desenvolvimento de projetos de inovação. E a gente apoia os órgãos no entendimento, no reenquadramento desses problemas, no caso do laboratório, né, e da unidade de transformação governamental, que são duas unidades que fazem parte do Genova. Então a gente apoia na identificação e no reenquadramento de problemas, na ideação, prototipação e teste dessas soluções. E na nossa frente de trabalho de inovação aberta, a gente segue o mesmo framework de trabalho, né, apoiando o entendimento e reenquadramento de problemas, mas a gente convida a sociedade, o ecossistema de inovação, as GovTechs, para desenvolver e propor, apresentar soluções para os problemas que a gente apoia no entendimento e no reenquadramento de problemas. Então, panorama assim, super geral do Genova é esse. Obrigado, Camila. Bom, e por último, mas não menos importante, agradecer a presença do Breno. O Breno Alencar, ele é vinculado ao EITA Recife, analista de sistemas, formado em ciência da computação pela Unicap, especialista em gestão pública municipal pela Universidade Federal Rural do Pernambuco, mestre em ciência da computação no Centro de Informática da UFPE, atualmente é coordenador de inovação aberta, coordenou o processo de abertura de dados da Prefeitura do Recife, foi curador dos 7 concursos Hacker Cidadão realizados na Campus Party, na Hack and Play, além de participar da curadoria, coordenação e mentorias de iniciativa voltadas para a inovação, como o GovInPlay, o GovGen, e o InspiraGov e o Hacka City. Obrigado, Breno, pela presença, e a palavra está contigo. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Queria pontuar 2 coisas interessantes aí. Camila, a gente vai copiar essa parte da cerveja aí do rap, muito interessante. Essa iniciativa de inovação, toda a gente pensa com café, com dados aqui, alguns projetos, eu acho que essa parte de vocês aí já está mais evoluída que a nossa. Né? O contrário aí do que falou o colega, eu apareço aí na foto sem barba e aqui eu estou com barba. É o inverso. Tá? Falar um pouquinho aqui, né, o projeto de inovação do EITA, né, o projeto do EITA Recife, um projeto de inovação aberta em colaboração aí entre 3 órgãos, né, então a gente conseguiu, para quem trabalha em órgão público sabe como é difícil a gente agrupar aí iniciativas em secretarias diversas. Então é um projeto de inovação aberta que envolve a Emprel, que é a Empresa Municipal de Informática, a qual eu faço parte, a SDEC, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, e a Transformação Digital, a Secretaria de Transformação Digital, né. Viemos aí só contextualizar um pouquinho, desde 2013, né, puxando a questão de inovação aberta, começamos aí com dados abertos na Prefeitura do Recife, né, fomentando o uso dos dados. Então, esse ano fizemos a 9ª edição do Hacker Cidadão, é um projeto, uma maratona de programação para fomentar a criação de soluções para a cidade, voltado para startups, né, propor desafios e tentar fomentar a continuidade dessas soluções, tá? E outras 2 iniciativas fortes que viemos puxando aí desde do começo dessa gestão, em 2021, que é o EITA Recife, né, o nosso grande ciclo de inovação aberta aí, o primeiro do Brasil usando o novo marco legal das startups, né, e o EITA Labs, que é a nossa Living Labs, né, nosso laboratório vivo de experimentação urbana. A gente pretende aí, além de fomentar a criação, a resolução de problemas aí para a cidade através do EITA Recife, a gente propõe, né, abrir a cidade do Recife para que empresas, startups que tenham produtos
e pretenda ou validar essa solução dentro do ambiente real da cidade, ou validar seu negócio, ela possa trazer esse desafio, trazer esse produto para testar na cidade do Recife. Tá? Então, contextualizando um pouquinho do que é as iniciativas de inovação aberta da Prefeitura do Recife, eu acho que são essas 3 áreas que a gente ataca mais fortemente, além de parcerias com a academia, que a gente tem sempre buscando, a Universidade Federal, a Universidade Católica e a UPE, né, as 3 mais fortemente dentro da cidade. Para iniciar isso, pessoal. Legal, Breno, muito obrigado pela sua apresentação. Bom, pessoal, com as apresentações feitas, gostaria de reforçar que quem estiver nos assistindo de casa, tiver qualquer pergunta, nos mande no chat, que depois a gente vai compilar e trazer aqui para o palco também, para que essas 3 pessoas muito importantes aqui do ecossistema respondam também para a gente esses questionamentos, tá bom? Vou começar com a minha primeira pergunta nesse nosso bate-papo hoje, e aí, como eu combinei, né, uma pergunta um pouco mais aberta para que os 3 respondam, e aí fica a critério da ordem também, né, a gente pode combinar aqui certinho na hora. A minha primeira pergunta é atrelada à questão da definição de laboratórios e hubs, né? A gente tem uma questão de que algumas definições trazem que um laboratório de inovação ele é mais para dentro de um espaço interno, para uma equipe trabalhar. E a gente tem uma definição também de que um hub de inovação é atribuído para conectar as organizações público, privado, terceiro setor, por meio desses espaços de benefícios agregados, né? Um voltado mais para questões internas, por algumas definições que a gente encontra em referência bibliográfica, e outro voltado mais para as questões externas. Mas nos últimos anos, a gente tem percebido, às vezes, esse movimento estando um pouco mais mesclado. E aí, eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre isso, para comentar como que vocês veem essa percepção dessa mudança de conceito, das atribuições dos laboratórios e dos hubs de inovação dentro do governo, e principalmente como vocês pensam, o que vocês enxergam de potencial da criação desses novos projetos e estratégias internamente dentro de cada área que vocês atuam. Tia Camila vai começar. Eu estava perguntando justamente quem começa, se começa o Vitor que está aí, mas eu posso começar vai lá, também. Camila, vai lá. Então, essa temática, né, de inovação, especialmente quando a gente está falando de inovação no governo, ela é uma temática relativamente recente, né? Se inovação em si já é um termo polissêmico, né, sobre o qual há uma série de disputas conceituais, acho que muito mais polissemia e ruído há quando a gente começa a falar sobre outros termos, né, ou pensar na definição, na construção, na verdade, sobretudo, né, imaginação desses outros organismos que fazem parte ou que devem fazer parte de um ecossistema de inovação. Eu gosto muito da definição de ecossistema de inovação, e eu acho que a gente não usa essa palavra à toa, porque eu acho que esse termo, ecossistema, ele traduz bem, né, ou ele tenta traduzir as questões de dinâmica de interação, simbiose, sinergia, e eventualmente, inclusive, conflito e concorrência, né, que às vezes existem entre esses diferentes organismos e políticas para promoção da inovação. Laboratório e hub de inovação são apenas 2 desses organismos, a gente tem uma série de outros organismos, como agências de fomento, distritos de inovação, e, de fato, pode haver uma certa, ainda que esses termos não sejam exatamente intercambiáveis, muitas vezes vai haver uma certa sobreposição no que diz respeito à atuação desses organismos e do valor, né, que eles vão gerar. Eu gosto da definição de laboratório como um espaço seguro de experimentação, né, com foco na reflexão e na construção de soluções. Esses espaços, às vezes, eles vão ser físicos. Aí acho que o Breno vai trazer um exemplo muito bom, assim, da cidade do Recife, que às vezes ele vai ser um território dentro de uma cidade, né? Às vezes ele pode ser um espaço regulatório, como é o caso de um sandbox regulatório. Eles podem trabalhar temas diferentes, como laboratórios de gestão de pessoas, ou eles podem ser laboratórios de estruturas, assim, né, organismos que têm uma característica de atuação mais transversal, como é o caso do Genova e do 011. Já os hubs, eles têm, de fato, essa característica de ser, a gente imaginar, né, eles como espaços que propiciam a conexão para a promoção da inovação. Né? Então, eles têm essa característica de funcionarem como mecanismos que aumentam a permeabilidade organizacional, se esse hub está dentro de uma organização, né?
ao conhecimento e às tecnologias que estão fora das nossas organizações. Mas, assim, a gente não pode imaginar que os laboratórios não vão cumprir esse papel, né, de conectar com o conhecimento, com a informação, com as tecnologias que estão fora das nossas organizações. Né? Então, isso como um valor também faz parte, deve fazer parte de um laboratório de inovação. Então, eu acho que a gente está na operação da inovação, fazendo a gestão desses espaços, desses organismos, né? A gente sempre se beneficia quando a gente se aproxima ou se apropria, e também quando a gente promove a reflexão do que significam, né? Quais são os conceitos que definem esses organismos. Mas eu acho que isso, haver uma sobreposição ou uma falta de clareza, assim, automática e uma caixinha muito bem definida que a gente vai colocar esses diferentes, que a gente vai categorizar esses diferentes organismos, ele não é exatamente um problema, né? É útil a gente refletir, mas isso não pode ser uma limitação para a nossa atuação, né? Acho mais importante a gente criar esses mecanismos, né? Esses organismos, especialmente preocupado com a criação de um ambiente ou de uma ambiência que ultrapasse esses organismos, né? A gente não faz inovação no vácuo. Mecanismos que promovem a inovação, organismos que promovem a inovação, como laboratórios e hubs, eles são importantes, mas eles vão ser muito mais funcionais, eles vão ser muito mais úteis, eles vão gerar muito mais valor se a gente tem políticas de inovação, sejam elas no nível organizacional ou, de forma ideal, políticas de ciência, tecnologia e inovação mais transversais que dê sentido e ordenem a atuação desses mecanismos para geração de valor e para o desenvolvimento social e econômico, que no final das contas deve ser, eu acho, o objetivo final desses organismos que a gente, né, ou desses mecanismos de promoção da inovação que são necessários, né, para que a gente chegue que a gente gere mais valor público. Vou acabar por aqui para a gente seguir a conversa. Perfeito, Camila, obrigado. Vou passar aqui para o Vitor a fala. Eu vou pular para dentro da conversa, mas com uma lógica um pouco diferente. Eu acho que conecta com o final da sua fala, Camila. Você, no fim das contas, você puxou ali e falou, não, esses conceitos são importantes para a gente ter clareza, etc e tal, entender. Melhor ainda se tiver uma política coordenando isso, para a gente saber a finalidade de cada coisa, etc e tal. Mas o que importa mesmo é o valor que a gente está criando com essa história, né? E eu vejo o seguinte, Anderson, conceito serve para duas coisas, na visão de um gestor público, tá? Não de um acadêmico. Eu sou gestor público, qual é o meu papel numa organização? Eu estou lá para discutir as finalidades da organização, né, planejar, entender os valores, etc. e tal, mas muito mais para resolver os problemas do dia a dia, para operar a organização na direção daquilo que está posto. Ou seja, criar valor para as pessoas, né? E aí, onde entra essa história de conceitos, etc. e tal? Os conceitos eles são úteis, primeiro, para a gente analisar a realidade, analisar o passado, ou o que a gente está observando, porque, sim, acontece tudo dentro de uma organização pública. Você está o tempo inteiro tentando entender o que está acontecendo. O conceito é um óculos, ele te ajuda a entender o que está acontecendo, né? Mas ele te ajuda também a se organizar para mudar a realidade. Então, quando eu olho e falo, eu quero criar um valor específico. O valor eu tenho aqui uma oportunidade, tem muitos atores mais ou menos organizados, se eu criar um espaço e tal, eu vou olhar o que é um hub, os valores que cria, está alinhado com a minha ideia de valor que eu quero criar, e eu posso tirar inspiração das ideias que estão relacionadas a um hub. Tá? No fim das contas, não é verdadeiro ou falso para o gestor público. É o relevante e o irrelevante. E a régua da relevância é a utilidade. Isso me ajuda a discutir a finalidade da organização e a coordenar esforços? Sim ou não? Isso me ajuda a resolver problema no dia a dia? Tomando uma decisão sobre, a gente vai investir mais aqui nessa ação de conexão ou vai investir mais aqui na estruturação dessa política pública?
Percebe? O conceito ele serve para isso no meu dia a dia, como na minha prática de gestor público. Tá? E aí, analisando rapidamente o caso do 011, e é muito interessante falar isso depois da Camila, porque o Genova ele tem 3 áreas que têm finalidades distintas, tem 4 áreas até, tem uma dedicada a pessoas, né? Que é uma agente estratégica para o governo federal, eles estão fazendo um trabalho incrível nisso. A gente usa muito, inclusive, do conhecimento que eles produzem. Se a gente olhar retrospectivamente, o 011 já foi muitas dessas coisas. E é bom que seja assim. Porque o contexto foi mudando e nós também fomos mudando. Nós fomos aprendendo a fazer laboratório e a gente foi entendendo o que gerava mais valor para as pessoas. Ou para uma determinada gestão. Né? A organização se adaptou nos últimos 6 anos. A gente começou com uma lógica assim, de muita experimentação. Nós experimentamos muita coisa, inclusive ações de conexão. E a gente não conseguiu entender como a gente conseguiria, naquele contexto organizacional, com aqueles recursos, com aqueles salários que a gente podia pagar, com o orçamento que a gente tinha na época, como a gente poderia criar valor com isso. Em compensação, a agenda de inovação em governo, que é uma agenda de construção de capacidades estatais, a gente viu que a gente tinha muita condição de intervir naquele momento. Criando capacidades, inclusive em uma secretaria que estava nascendo, que é a Secretaria de Inovação e Tecnologia, o Daniel acabou de falar aqui, falou um monte de coisa que a gente fez lá, exatamente para... eu vi apareceu aqui um comentário da Camila, para todo mundo ver. Exatamente para a gente poder ir aprendendo o que fazer como laboratório. Hoje, nós ainda somos uma unidade de experimentação, e eu acho que hubs, em certa medida, são porque eles também desafiam a governança vigente no sistema. Tá? Vai ficar meio abstrato isso, mas eu li um artigo uma vez, numa publicação organizada por um cara da Hertie School of Governance de Berlim, Kai Wegrich, eu não me arrisco a pronunciar o sobrenome dele. Mas uns artigos, o cara fazia uma definição muito legal, que um laboratório, uma unidade de inovação, ele chamava de Challenge Unit. Uma unidade que está, de alguma forma, desafiando o modo como as coisas são feitas na organização. Hubs também fazem isso, de certa forma. Né? E o que o 011 é hoje? Ele é uma unidade de experimentação, nós fazemos muitos projetos experimentais. Hoje é uma parte um pouquinho menor do portfólio do que já foi. Tá? Isso tem uma razão conjuntural, organizacional e de ambiente. Nós temos programas de inovação. Né? O Daniel Nemberg citou aqui o Programa Municipal de Linguagem Simples, que foi pioneiro no Brasil, nessa agenda. Copicola também. O Copicola, ele citou. Né? Copicola, inclusive, está na final do concurso de inovação, viu, Camila? Aí do Nacional. Né? O pessoal vai defender amanhã, aí junto com você. Estou sabendo. E que é, enfim, linguagem simples. O objetivo do programa é simplificar a forma como o governo se comunica, para que ele seja mais compreensível. Percebem a lógica de tentar aproximar o governo da sociedade? Diminuir o custo de transação, né? E mais do que isso, tem uma lógica também de eficiência interna, porque as pessoas não se entendem dentro do governo. As pessoas têm que, você recebe um ofício, você vira um memorando falando, não entendi. E aí você tem que devolver, ligar para a pessoa o que você está querendo mesmo. Né? Enfim, é isso que a gente olha em linguagem simples, mas de uma maneira muito bem estruturada. Eu vou dar o fio geral depois. Copicola é um programa experimental, surgiu de forma experimental, né? Tem aprendizados muito interessantes aí, cujo objetivo é mergulhar numa prática interessante dentro do governo, e aí a gente faz isso com o SEBRAP. A gente tem um termo de colaboração com o SEBRAP, é o nosso parceiro, e a gente está evoluindo o programa ao longo dos anos com eles, porque um termo de colaboração te permite fazer isso. Né? O Miroski dá essa possibilidade. A gente, inclusive, avaliou o programa. Imagina você poder contar com o próprio SEBRAP para avaliar uma política pública com você. Fantástico. Foi fantástico. Foram 4 meses incríveis. Vai mudar bastante o programa agora. E a gente mergulha e cria objetos, cria produtos, junto com aquela equipe, que explicam não só o que foi, mas tem um foco muito grande na replicabilidade daquele conhecimento. A gente foca no usuário, no reuso. Então, a linguagem é simplificada, o design é bem feito e tem muitas peças para reuso, né? Canvas, etc. A gente tem um prêmio de inovação municipal, que
que é muito importante para mobilizar o ecossistema, e aí você vê como as coisas começam a se confundir. Né? A gente mobiliza o ecossistema, é muito importante você saber o que está acontecendo na prefeitura. São 120 mil servidores. O que essas pessoas estão fazendo? Né? Desde os grandes projetos estruturantes até aquela pequena inovação no balcão lá na subprefeitura XYZ. Né? E temos também um programa de ciências comportamentais aplicado à política pública, né? Que a gente usa a lógica de ciências comportamentais com experimentação hardcore, né? Quantitativo hard, controle randomizado, etc., para aprimorar uma política pública. E é uma coisa que, sim, que a gente entrou porque é uma coisa que merece futuro no governo. Teve um projeto que a gente fez, custou R$50 mil, a gente fez um experimento, redesenho de carta de cobrança de IPTU. Só no experimento a gente conseguiu arrecadar mais de R$900 mil. Só no experimento. Agora a carta virou a regra. A partir da avaliação de impacto, a gente sabe que o potencial de aumento de arrecadação é de 60 milhões por ano. O projeto custou R$50 mil, entendeu? É o redesenho de uma carta. A gente fez isso agora com multa de trânsito, para tentar induzir comportamentos, reduzir os comportamentos de risco dos motoristas. Enfim, a gente está experimentando um monte de coisas, né? Mas tem 3 coisas que estão sempre no nosso radar, que é o que faz o laboratório ser o que ele é. Né? A gente quer transformar o governo de baixo para cima. Como é que a gente faz isso? A gente cria 3 tipos de valor. O primeiro é competências individuais e organizacionais. A gente tem um marco de competências específicas. Capacidade de experimentar, foco nas pessoas. Enfim, tem um conjunto de competências que são relevantes. Segundo, melhorar um serviço público. É muito importante você demonstrar o valor, você ir lá e fazer algo rápido. Você compra as pessoas com isso, você compra a atenção. E você compra os seus superiores também, né, o nível político, no sentido de, olha, o que nós estamos fazendo é relevante, gera valor para as pessoas, estão pedindo mais. Né? E a terceira coisa é mobilizar comunidades. Quando a gente faz um Premia, quando a gente faz um Copicola, o que eu estou fazendo? Eu estou mobilizando as pessoas em torno de um prêmio, a partir de práticas, conhecimentos, etc., ou então a partir do conhecimento que eles mesmos produziram. Então, no fim das contas, para realizar essa visão de transformar o governo por meio das pessoas, a gente trabalha também com conexão. Senão você não consegue afetar o sistema. Enfim... Vou dar um espaço para o Breno também, porque eu começo a me animar. A Camila sabe que eu me animo com essas coisas. Ela também se anima. É interessante. Tá um aprendizado só aqui, vocês, pessoal. Você se empolga, você começa a montar aí uma série de ideias aqui na cabeça, né? Quando a gente fala em inovação em governo, né? Quando a gente começa a tratar inovação em governo, é sempre um desafio, né? Então, como eu vi aqui bem, a gente precisa entender um pouco os desafios da gestão pública, os desafios, aqui no caso da própria prefeitura, né, a gente precisa saber que prefeitura, que governo precisa inovar, né, a importância de inovar, não é inovar para inovar, é resolver problemas reais, né, trazer, quando a gente fala de inovação aberta, levar o problema para o público, levar o problema para que pessoas, entidades, startups consigam trabalhar em conjunto. A gente tem que pensar sempre que inovação pública ele precisa ser para e com o cidadão, né? A inovação pública não é simplesmente inovar por inovar. Então, como é que a gente lança desafios públicos, né? Como é que a gente institui um laboratório tendo por base um objetivo, né? Então, eu até brinco aqui, a gente tem um laboratório, né, Camila, de inovação aqui na Imprel, que não é um laboratório físico, né? Então, a gente recebe uma quantidade muito grande de visitas. Hoje a gente está recebendo alguns prefeitos aqui de outras cidades e uma das perguntas é sempre assim, a gente quer conhecer o seu laboratório de inovação, né? O laboratório de inovação são as pessoas aqui, né? Como é que a gente conseguiu mobilizar dentro da Prefeitura do Recife, por exemplo, um esquadrão aí de transformação aberta de aproximadamente 90 pessoas, né? A gente quer começar a pensar em inovação, a gente focou na inovação aberta aqui na cidade do Recife. E como é que a gente mobiliza essas pessoas que estão lá inquietas, né, que quer lançar seu problema, que tem um desafio, às vezes tem uma ideia de como resolver algum problema da cidade, e como é que a gente traz isso, né, como é que a gente dá voz a essas pessoas. Então, a gente, como laboratório de inovação, a gente tem que ser um grande indutor, né, da inovação. A inovação ela não tem que estar em uma única entidade, né, a gente
tenta ser o indutor disso, a gente tenta colaborar para que as pessoas possam trabalhar em conjunto com a gente, pensando sempre que o coletivo é mais eficiente que o individual, tá? E existem pessoas também incríveis, né, assim, dentro e fora da instituição. Então, quando a gente fala de inovação, a gente lança esses desafios e aí a gente começa a agir um pouquinho entre a inovação aberta e o fomento a um hub de inovação, um fomento a atrair outras entidades, atrair academia, né, atrair startups para resolver os problemas que a gente entende e que a gente tem. Tá? E aí é até um desafio, a gente brinca assim, a gente tem um grande desafio aqui na cidade de Recife, de problemas que toda cidade tem, e que a gente trabalha para resolver, e a gente abre isso para colaboração, seja através do ciclo de inovação aberta, seja através do EITA Labs, mas inclusive de outras iniciativas de trabalhos com a academia, de fomento aos dados abertos, né? E a gente precisa fomentar resultados, mais do que fomentar um ciclo de inovação aberta, mais do que fomentar um laboratório, um hobby, a gente busca também alcançar resultados, porque resultados, como falou, né, seja através de premiações, seja através de produtos, de fato, resolvendo um problema do cidadão da cidade do Recife, esses resultados é que ele vai tornar o próprio modelo de inovação autossustentável, né, não financeiramente, mas de acreditar, né, a gente entende, inclusive, que essas falhas que possam acontecer são oportunidades de aprendizado, né, então a gente está sempre aprendendo, errando rápido, né, fomentando essas ações dentro da cidade, dentro do ecossistema, né. Eu acho que é importante também que o governo haja como um indutor de investimentos públicos, né, para que isso aconteça dentro da cidade, né. Quando a gente pensa aqui um pouquinho do ciclo de inovação aberta que a gente lançou, né, num valor de R$40 mil, por exemplo, na fase de prototipação, na fase de MVP, eu até brinquei assim, são 3 meses para que startups tentem resolver desafios públicos com um valor de investimento de R$40 mil. Então, se a gente erra rápido, num custo baixo, que às vezes, muitas vezes nem paga o investimento de uma startup. Mas a gente acredita que, dando certo a solução, é um grande ciclo de aprendizado entre todos os envolvidos, mas o resultado dessas soluções vai fomentar a criação de novas startups, a criação de novo modelo de negócio, novos produtos, e, de certa forma, vai abrir a porta para novas ideias e para novas propostas, né? Então, isso faz parte do ciclo de inovação aberta, para o EITA Labs, para o nosso Living Labs, né? Quando a gente pensa também no Hub, e para ambos os casos até, me lembrando, soluções que são aprovadas e que rodam nesse desafio, se a gente pensar como cidade, a gente pensa, às vezes, o que é sucesso, tá, dentro de um produto que a gente lança de inovação. A gente vem aí, por exemplo, com 2 startups que não eram de Recife, já planejando vir para Recife, montar sua base de escritório aqui, né, que não é nosso objetivo inicial, né, de fomentar essa vinda para cá, mas termina colaborando e trazendo esse grande hub aqui que já compõe o ambiente do Porto Digital, né? Então, são iniciativas como essa, são ações sempre voltadas para a inovação, que a gente procura trazer soluções cívicas para a cidade, que a gente entende. Então, a gente entende o papel, a importância, por exemplo, que a gente tem como prefeitura, como Imprel, para fomentar o hub, né? A gente entende, quando a gente fala de laboratório de inovação, como é que eu fomento a inovação dentro da prefeitura do Recife, né? Eu sei que, em alguns momentos, a inovação ela vai ser aberta, em alguns momentos eu vou conseguir resolver aquele problema de forma mais rápida, né? A interação e a proposição de desafios, às vezes, entre próprias instituições, a gente sabe, eu não sei como é bem no governo federal, mas deve ser similar, né? Às vezes não há uma conversa muito, não acontece muita conversa entre diversas secretarias, às vezes uma secretaria não entende muito bem o que a outra está fazendo, né? E esse hub de inovação que a gente criou, transversal entre diversas secretarias, ele vem para isso também, né? Como é que a gente cria esse senso de serviços públicos, como é que a gente faz essa priorização desses serviços dentro da Prefeitura do Recife. Às vezes a gente tem, e aí pensando em Imprel como empresa de tecnologia da Prefeitura do Recife, a gente precisa priorizar atividades que vão ser desenvolvidas, porque a gente tem um quadro de funcionários, né, limitado, a gente não tem um quadro limitado, então como é que a gente prioriza isso, né, dentro de um
de um censo de serviços, e para que esteira a gente leva, né? Para a esteira de desenvolvimento interno da prefeitura pela Empreo, para a esteira de desenvolvimento através de fábricas de software, ou para uma esteira de inovação aberta, a gente leva isso, né, para que entidades externas, né, startups, empresas, consigam resolver esses problemas. Então, assim, eu acho que o papel muito importante das duas áreas, tanto o laboratório, né, quando a gente pensa no fomento do laboratório de inovação interno dentro da prefeitura, quando a gente pensa no fomento a um hub, né? A gente não quer ser o ponto central, né, de um hub de inovação na cidade, mas a gente precisa ser uma entidade ali que, de certa forma, consegue fomentar e que incentiva a inovação, né, para pequenas startups e empresas na cidade. Acho que é isso, não sei se eu me alonguei muito, mas vou abrir aqui para os demais colegas. É ótimo escutar vocês comentando sobre essa temática, porque é um grande desafio, né? Aqui dentro do IdeaGov também, a gente sabe que a gente passa por algumas alterações, seja de legislação, de estrutura organizacional, e é um desafio você conseguir se adequar e se oxigenar as suas práticas para conseguir atender a necessidade do governo, que é o foco que vocês trouxeram bastante na fala, da questão de atender os resultados, né? De focar na demanda, né? Focar no problema e conseguir entregar resultados que sejam palpáveis ali e que tenha relevância também para o cidadão e também para os servidores dentro da organização. Pensando nessa linha até um pouquinho, né, eu acredito que estava na fala de vocês todos, já um pouquinho contemplado, mas gostaria de abranger um pouco a mais sobre isso, para a gente conversar um pouco sobre mudança organizacional. A gente sabe que inovar dentro do governo, às vezes, a gente tem uma certa... É uma quebra de paradigma, muitas das vezes, dependendo de onde for lidar com o desafio, de onde for levar a questão, de onde for trazer o problema, por exemplo, e destacar ele. Então, gostaria que vocês comentassem um pouco de como é feito hoje, nas organizações que vocês atuam, para conseguir... muitas das vezes furar essa bolha de conseguir atuar junto com o gestor público ou com a gestora pública para atuar no sentido da inovação e conseguir produzir resultados que tenham que tem uma avaliação positiva no final, principalmente, né? Fazer essa conversão aí e fazer até as pessoas se tornarem embaixadores da inovação, muitas das vezes dentro da sua própria pasta, dentro da sua própria secretaria, né? E órgão que está atuando. Bom, vou puxar então, começar agora pela Camila. Pode ser? Camila começou antes. Opa. Eu comecei, vamos passar a bola aí para outra pessoa. Breno, vai lá, Breno, você não começou ainda, meu. Pronto. Vamos rodar. Vamos lá, pessoal. É uma boa. Bom, dentro que eu já falei um pouquinho, né, dessa mudança cultural dentro da prefeitura, né, como é que a gente estabelece, a gente seguiu fortemente aí os 8 passos aí de John Kotter, né, quando a gente iniciou esse trabalho interno para criar essa grande rede de transformação na prefeitura do Recife, né, então estabelecer um senso de urgência, né, para cada desafio que a gente queria lançar, formar um time de coalizão, então pessoas engajadas, pessoas que acreditam na inovação, né, então a gente, sendo bem honesto aqui, vamos pegar aquela pessoa que de fato ela está empolgada, que ela tem o interesse de inovar, de pensar coisas novas e não aquela pessoa que hoje está com poucas atividades e conseguiria ir, né, então como é que a gente forma esse time de coalizão, né, como é que a gente cria a visão de mudança, a gente precisa mostrar essa visão de mudança, tudo que é feito para a gente precisa comunicar bem internamente, então essa ação de comunicação é muito forte para que a gente consiga engajar outras ações, seja no lançamento de um desafio, seja nas entregas, seja nas ações que a gente está realizando, então a gente criou uma grande mudança de visão da própria prefeitura, né, para se ter um exemplo, por exemplo, o prefeito, quando ele iniciou seu mandato, ele entrou com uma das primeiras falas dele com a equipe foi: eu quero que todos os serviços da Prefeitura do Recife tenham interface com o cidadão e seja acessível na palma da mão em no máximo 3 cliques até o final de 2022. Né? O que é que eu fiz com isso? Eu criei um senso de urgência, eu defini bem uma meta e eu tinha um prazo para entregar. E aí a gente conseguiu criar um novo portal da cidade do Recife, engajar as secretarias, engajar cada um dos atores que tinha a sua própria página da prefeitura, aquela página institucional que define quem é o secretário, que define quem são os atores da prefeitura, para ter uma visão de interface com o cidadão orientado a serviços. Né? Então, estabelecer um senso de urgência é um ponto importante, tá, de cada um desses espaços.
comunicar bem, empoderar a equipe, né? Então, se tudo precisar passar por aquele modelo matricial, né, aquele modelo hierárquico que a gente vai precisar de aprovação, de definição e de participação dos chefes para que a gente consiga andar em cada passo daquilo. Isso complica um pouco, né? Claro que a gente vai precisar ter etapas de validação com os gestores, mas a gente precisa empoderar a equipe, né? Acreditar que o pessoal vai fazer bem feito, né? Pequenas vitórias. Então a gente sempre, quando a gente falou nessa mudança de cultura, então vamos entregar pequeno, vamos entregar rápido. Rafael, que é nosso vice-presidente aqui, ele costuma dizer que a gente é o fazejando, então a gente está fazendo e planejando ao mesmo tempo, né, para que a gente consiga entregar rápido as coisas, né, consolida as melhorias. Então a gente precisa consolidar e institucionalizar essas novas abordagens, né? Isso precisa ser uma ação institucionalizada para que isso não morra com a mudança de qualquer pessoa na gestão, né? Então esses são alguns passos que a gente rodou aqui, né, que a gente vem rodando na cidade do Recife, que a gente vem rodando com a Imprel, com a Secretaria de Transformação Digital, para que a gente consiga entregar, para que a gente consiga criar um senso de urgência e comemorar cada vitória, comemorar cada entrega. Então, tem um time muito forte aqui de transformação. Toda sexta-feira o pessoal se reúne, sai para almoçar junto, né? Cada atividade dessa a gente tenta comemorar. A gente um dia desse até me espantei, porque a gente foi fazer uma pequena festa aqui de comemoração, uma dessas cervejas aí, Camila, e a gente instituiu uma cota aqui na empresa, né? É estranho, porque se instituiu uma cota para comemorar uma cerveja, quem quisesse ir. E uma festa que era pequenininha, que eu imaginava 15, 20 pessoas participando, a gente teve mais de 100. E uma festa que era pequenininha se tornou uma festa grande, né, de comemoração. A gente tem que pensar, e a turma já fala, não, próximo mês vai ter outra. Eu disse, calma, não desse tamanho, que a gente não estava prevendo isso, mas é importante isso, sabe? A gente já sente aqui pouco mais de um ano, né, a Imprel é uma empresa de mais de 50 anos, um pouco mais de um ano nessa mudança cultural, a gente já sente as pessoas mais animadas, mais participativas, sabe? Eu acho que isso precisa fazer parte quando a gente começa a tratar e pensar em inovação na cidade. Eu acho que inovação na sua entidade, no seu órgão, como é que você engaja, empodera essas pessoas para, de fato, elas se sentirem empoderadas e que as soluções, às vezes, propostas ou que elas participaram, de fato, saia do outro lado com o resultado, porque o resultado é muito importante no final das contas, né? Se você não tem esse sentimento de que você está entregando algo de valor. Eu acho que é isso, falei um pouco demais aí. Bom, passar para a Camila, então, agora, fazer essa intercalação. Não, muito boa essa pergunta, porque semana passada eu estava num evento em Montevidéu e eu participei de um painel que a gente estava falando exatamente sobre tomada de decisão para inovação. E aí achei muito legal que essa experiência que o Breno trouxe, e aí eu vou resgatar um pouco do que a gente conversou lá no painel de Montevidéu, porque inclusive a reflexão ela está muito ancorada no lugar onde o Genova está, né? Que é uma escola de inovação, que é uma escola de governo. Assim como o impacto da inovação ela vai acontecer nos níveis individual, organizacional e sistêmico, as barreiras à inovação elas também estão nesses níveis individual, organizacional e sistêmico. A gente falou, enfim, esse é um tema que sempre surge, né? Quais são as barreiras à inovação e tal. Como é que você supera essas barreiras à inovação? E aí eu acho que uma das primeiras barreiras que a gente precisa enfrentar é o que a gente estava chamando lá de atitude para a inovação, né? Então tem uma barreira no nível individual, assim, que é você ter a coragem de inovar. Mas porque inovar dá medo mesmo, né? Muita incerteza, muito risco, né? Então, para o gestor, é muito fundamental que ele tenha coragem para inovar. Mas a coragem só não vai bastar. Esse gestor que vai tomar a decisão para a inovação e a equipe técnica que vai estar trabalhando nos programas, nas iniciativas de inovação, elas precisam estar aptas a inovar. Isso significa que precisa haver uma preocupação na superação dos gaps de competência das pessoas de uma determinada organização, de um determinado time, para a inovação. Então, eu preciso de atitude e preciso de aptidão, né, para a inovação no nível
individual. No nível organizacional, a gente vai precisar dar para essas pessoas que têm a atitude e a aptidão para inovar, né? Eu preciso dar para essas pessoas estrutura, orçamento, né? E instrumentos para inovar. Então, eu vou precisar criar dentro da minha organização organismos como laboratórios, vou precisar me relacionar eventualmente com um hub de inovação para fazer um link, né, um pouco a conversa que a gente está tendo aqui. Eu preciso criar dinâmicas e mecanismos que permitam que essas pessoas, estruturados, né, que permitam que essas pessoas façam a inovação dentro das organizações. E no nível sistêmico, é muito importante que a gente tenha marcos regulatórios que permitam que a gente inove. Por exemplo, eu vou citar aqui o Marco Legal de Startups. A gente tinha uma dificuldade, né, uma limitação muito grande de contratação desses bichos estranhos, que são startups por parte do governo, porque o marco regulatório, o marco normativo, né, que regula a compra pública, não contempla as peculiaridades para você fazer uma compra, fazer uma contratação de inovação ou você fazer uma contratação de startup. Então, essa é uma barreira meio, assim, quase insuperável. Eu vou fazer, eventualmente, esses contratos quase que na ausência de um marco regulatório que me permita que eu faça, celebre um determinado coisa, vou ter que quase que hackear o sistema, assim, né? Quais são os instrumentos jurídicos aqui que me permitem fazer isso, mas o ideal é que a gente tenha um marco regulatório que fomente, que permita a inovação nos órgãos públicos, né? Então, acho que a gente precisa superar essas barreiras nesses níveis, né? Individual, organizacional e sistêmico, para a gente ter um ambiente, né, em que a tomada de decisão para a inovação seja menos insegura, o que gere menos insegurança para o gestor. Isso é muito, eu acho, fundamental para a gente ter resultados melhores quando a gente está falando, né, de tomada de decisão para a inovação. Cara, eu vou de novo já emendar no comentário comentando a fala da Camila. Eu queria estar nesse evento aí do Uruguai. Era para eu estar, inclusive não deu para ir na última hora. Mas eu estou invejando essa discussão porque estava super legal te ouvir. E essa questão que você coloca da barreira sistêmica, que tem a ver com marcos regulatórios, é muito interessante porque na nossa trajetória teve 2 casos interessantes que envolvem isso. Tá? 3 casos, na verdade. Primeiro, a gente descobriu que as pessoas tinham muita insegurança de simplificar a forma como elas escreviam e falavam no governo, porque elas achavam que era errado. Elas não estavam autorizadas a simplificar a forma como elas falavam, porque na lei está escrito desse jeito, pô. Vou falar diferente do que está escrito na lei? Né? Essa é a mentalidade. Né? E você vê a mentalidade de uma pessoa que está subjugada pelas normas. E muitas delas não percebem, mas são elas mesmas que criam essas normas. A maioria das normas do governo são criadas pelo Poder Executivo, pô. Decreto, portaria e tal. Por que você está se rendendo à norma dessa forma? Né? Se você pode alterar ela. Né? Eu estou misturando já o caso 1 com o caso 3, desculpa. Mas, tanto é que quando a gente fez o Programa Municipal de Linguagem Simples, quem quiser conhecer esse caso, ele foi registrado no Copicola. Vocês entrem no nosso site, que é 011lab.prefeitura.sp.gov.br, e lá vocês vão na aba de programas, tem todos esses programas, e alguns têm sites específicos. Linguagem Simples tem, e o Copicola tem, com os 21 casos já lançados até agora, inclusive um que a gente ficava sacaneando, que era o Meta Copicola, porque era um Copicola do Copicola. Então, quem quiser copiar um programa de gestão do conhecimento, ou tem inspiração de ideias, está lá. Né? Viu, Camila? Vocês queriam copiar aí na ENAP? Está lá, meu. Mas voltando. O que a gente fez? Quando a gente estava formulando o programa, que foi um programa formulado de maneira experimental, a gente saiu na rua, olha a lógica da experimentação para formular um programa no governo. Tá? Não é coisa de outro mundo.
A gente foi na rua, no projeto, testar linguagem de carta de serviço. A gente percebeu o nível da dor que aquilo causava. Pô. Vamos ver a carta de serviço da Fazenda. As pessoas não entenderam nenhum dos serviços. Nenhum dos serviços. Tinha um serviço que nem o fazendário que foi com a gente sabia o que era. Né? A gente falou, pô, tem coisa aqui. A gente abordou 20 pessoas, ninguém entendeu, tem coisa aqui. E a gente descobriu esse negócio do movimento de linguagem simples e tal. Tinha um programa na Colômbia, fomos atrás. Aí você vai na exploração, né, gestando a ideia, juntando dados e tal. E a gente viu que tinha, a coisa podia virar algo institucionalizado. Então, fomos lá, estruturamos essas conversas, coletamos esses dados sobre... Então, como é que se organiza um programa de linguagem simples? Já existe um monte de país. Né? Organizamos como é que é o passo a passo, que valores gera. E tiramos algumas hipóteses de como é que pode ser o processo, de como fazer. Passo seguinte, vamos fazer piloto, vamos testar esse troço, ver se funciona, se dá trabalho, se não dá trabalho. O que dá mais trabalho para fazer, precisa simplificar. Né? A gente fez 7, 8 pilotos, com hipóteses diferentes. O resultado disso é que a gente sabia exatamente o que a gente queria, qual era o valor que ia gerar, etc. Aí a gente fez uma norma, um decreto. O decreto tinha 6 artigos, porque a gente sabia exatamente o que a gente queria. E a história do decreto, importantíssimo, porque a gente percebeu que para a pessoa escrever diferente, ela precisava ser explicitamente autorizada. Então o decreto passa a ser um instrumento para a pessoa defender o direito de escrever de forma mais simples. Olha que loucura. Né? E aí a lógica de uma unidade de experimentação, né? A gente vai aprendendo coisas em projetos e às vezes a gente vê um negócio assim e fala, pô, isso aqui é promissor. Foi dessa discussão do decreto, a gente decidiu fazer um projeto para explorar a relação do servidor público com a norma jurídica, com o direito, né? Com o interpretar a norma, com o fazer a norma, né? Enfim. E é muito interessante, as pessoas têm uma relação elas são praticamente subjugadas pela norma. Elas não se veem como atores empoderados a mudar aquilo. Pô, é uma portaria, você muda, cara. Né? A gente foi explorando esse tema, deve sair alguma coisa no ano que vem, uma publicação mais estruturada, a gente fez, já experimentou isso, oficinas, desenvolvimento, etc. e tal. E por último, para fechar, ela falou de contratação pública, né? Em 2019, antes do fim do mundo, a gente falou, bom, a gente queria fazer uma solução de simplificação automática de texto. Tá? A gente não tinha a menor ideia de como estruturar isso, como é que contratava, né? Se era uma coisa nova, não era. Falou, bom, vamos olhar as regras, tem ali na lei de inovação, na encomenda tecnológica. Será que dá para tocar um negócio desse na administração direta? Né? Vamos prototipar o processo administrativo. Como é que você faz isso? Pega a lei, vê quais são as etapas que são obrigatórias na lei, né? Quem estaria envolvido, trouxe todo mundo para uma sala para passar uma tarde juntos, fazendo cada uma das etapas do processo, juntos. Então foi lá, tinha a empresa, tinha a área técnica, tinha o setor de compras, tinha o jurídico e tinha o Tribunal de Contas do município. 2 grupos, todos fizeram cada uma das etapas. A gente fez uns canvas bonitinhos para eles preencherem e tal, mas o mais importante não é nem o resultado, o mais importante é o que surge na conversa. As pessoas nunca se viram, gente. Elas se veem por papel. Como um processo desse tem como dar certo? Né? E a gente descobre também a variedade desses atores e as possibilidades ou impossibilidades. A gente descobriu que não dava para fazer aquilo na admissão direta, exigia um conhecimento técnico que a gente não tinha. E aí a gente enterrou esse projeto, que aprendizados, mas não virou um projeto, uma contratação nem nada. Em mesas anteriores a gente ouviu essa importância do aprendizado também, né? Que eu acho que é fundamental. Pô, lógico, vai se enfiar num negócio desse para ser carregado por um contrato que ninguém sabe como e tal, mas também não pode desfazer o contrato. Quem nunca viveu isso, né? Com certeza. Bom, pessoal, a gente está quase no tempo, já passou um pouquinho, mas acho que dá tempo para uma pergunta, se alguém tiver da plateia. Não, se não, tenho uma perguntas online aqui. Vou
pegar a primeira aqui, que foi uma encaminhada. Acredito que seja para todo mundo. Foi perguntada pela Adriele a parceria entre universidades públicas e o governo para acelerar a capacidade de inovação de governo para um futuro parecido com o imaginado na Agenda 2030 da ONU. Se vocês tiverem algum ponto para comentar atrelado a essa questão de como vocês trabalham a Agenda 2030 dentro de cada um dos laboratórios, né, do ecossistema de inovação, né, da unidade de inovação, como foi trazido aqui hoje. E também teve uma outra pergunta atrelada a como uma startup pode se conectar a vocês. De que formas que vocês veem hoje que eles conseguem chegar para poder apresentar também uma solução ali, que às vezes até o próprio governo pode não saber que tem essa necessidade, né, principalmente. Eu posso comentar rapidinho a primeira pergunta. Conexão governo-universidades deveria ser uma coisa muito fácil e não é. Tá? Especialmente em entes subnacionais, porque a gente não pode descentralizar recursos, né? Que na linguagem da burocracia é um negócio que, para o governo federal, é muito mais simples para conectar com a Universidade Federal. Tá? Eu conheço, assim, o arranjo que eu conheço que dá mais certo, que dá muito, muito certo, é incrível, uma coisa que deveria ser mais conhecida e mais disseminada é o programa Cientista-Chefe do governo do Ceará, que para mim, assim, em termos de conexão governo-universidade para resolver problemas da sociedade por meio do governo, eu não conheço nada parecido. Seria maravilhoso se construísse algo semelhante aqui via FAPESP, enfim, para governo do estado e prefeituras. Eu vou também responder essa primeira pergunta. Aliás, vou fazer o contrário, né? Vou responder a segunda pergunta primeiro, essa coisa da conexão da universidade com o governo, e em segundo lugar vou falar sobre a Agenda 2030. Eu acho que a gente que trabalha na inovação no setor público, às vezes não se enxerga como uma parte do sistema de ciência, tecnologia e inovação, né? E aí a gente não enxerga oportunidades de parcerização com a universidade para a resolução de problemas fora dos convênios e das relações mais típicas, vamos dizer assim, né? Não tá dado para os laboratórios de inovação que estão na administração pública que eles podem cumprir um papel, sim, de atuação no sistema de ciência, tecnologia e inovação, né? E assim como as universidades, as GovTechs, o ecossistema de inovação, né, da indústria, vamos colocar assim, né? Então, assim, a gente tem um papel para cumprir aí que ele não está muito claro, eu acho, ainda, né? De fato, eu acho que isso prejudica um pouco o relacionamento entre o governo e a academia em parcerias para a produção de inovação que solucione problemas públicos, sabe? Desde essa chave da ciência, tecnologia e inovação. Acho que isso é uma questão a ser superada, né? E que acho que só vai trazer benefícios, né? Na hora que a gente entender, na hora que a gente compreender, nós que somos laboratórios de inovação do setor público, que nós temos um papel ali na interface entre política pública, inovação em políticas públicas e políticas públicas de inovação, há um campo de sobreposição entre essas duas coisas em que a gente consegue incidir, né, e produzir resultados de produção, de inovação de base tecnológica, especialmente, né? Acho que a gente vai ser um momento assim importante para o ecossistema de inovação do setor público. Sobre a Agenda 2030, a gente especificamente lá no Genova, a gente tem um programa de apoio a projetos de inovação em municípios, cuja uma das chaves de seleção dos projetos que a gente apoia na gestão e na execução é justamente os ODS. Eles são metas, né, que estão dadas, a gente subscreve as metas, e eu acho que elas são grandes oportunidades, drives, assim, para a gente promover a inovação no setor público. Inclusive através da identificação ou do desenvolvimento de soluções de base tecnológica que possam ser
internalizadas, possam ser incorporadas pela administração pública em todos os níveis, né? Mas eu tenho a sensação de que isso tem uma especial valor não, mas assim, um especial prognóstico positivo, assim, quando a gente está tratando da incorporação de inovação de base tecnológica nos municípios, né? Nós somos muitos municípios, os problemas são mais ou menos os mesmos, muitas vezes, né? E você tem muita oportunidade de desenvolvimento de soluções tecnológicas que podem ser incorporados por esses municípios, especialmente agora que a gente tem um marco regulatório que facilita, né, a relação entre a administração pública e essas entidades meio assim, esses organismos meio esquisitos, meio estranhos assim para a burocracia que são as startups. E aí eu passo para o Breno. Pessoal, muito bom, Camila. Aqui a gente tem algumas formas de parceria com a academia, com a universidade, né? Então, uma delas que a gente tem muito forte é um programa de residência software entre a Imprel e a Universidade Federal de Pernambuco, né? O pessoal faz uma pós-graduação bancada pela Imprel, né? Pela Imprel Prefeitura do Recife, onde essas pessoas, desenvolvedores, designers que participam desse programa, eles participam tanto da parte de aula, né, da pós-graduação, quanto da participação de prototipação e desenvolvimento de soluções dentro da Prefeitura do Recife, né, e contribui. Então a gente tem algo mais específico e fomentando aí novas cabeças, né, criação de novas soluções, juntando a academia e a empresa no desenvolvimento de soluções para a cidade. Né, e a gente tem algumas parcerias informais, então eu brinco que a gente está sempre lá, principalmente nessas 3 universidades, a Federal, a Universidade Federal de Pernambuco, a UPE, a Universidade de Pernambuco e a Universidade Católica de Pernambuco, fomentando o uso de dados abertos, né, a criação de soluções, o fomento. Então a gente criou, quando a gente fala lá em parcerias com a academia, a gente criou um grande banco de problemas, né, nesse levantamento feito pela transformação digital, por essa grande rede, com mais de 80 problemas que foram levantados, e a gente levou algum desses problemas que a gente identificou que poderia ser solucionado com inovação aberta para o ETA Recife, e para os demais problemas a gente conseguiu compartilhar isso com as universidades. Então, existem pelo menos aí 3 iniciativas, né, nas 3 entidades aí na Universidade Federal, dentro de uma disciplina onde o pessoal está criando soluções, em vez de o pessoal estar inventando problemas para criar soluções dentro da área acadêmica, que no final da disciplina não vai ser utilizada, a gente traz problemas reais, né, para que os alunos, né, a instituição se aproprie desses problemas e essas soluções possam ser levadas para a cidade. E aí a gente envolve, de fato, os stakeholders, né, então eu tenho uma solução voltada para a identificação de placas nas cidades, né, de monitoramento de trânsito. Essa solução está sendo desenvolvida dentro da disciplina da Universidade Federal de Pernambuco, né, e envolve a empresa de mobilidade urbana, que é a CTTU, e aí a gente tem um stakeholder dentro da sala de aula, junto com os alunos, com as equipes, contribuindo para que essa solução, de fato, se torne algo viável. Então, a gente tem projetos semelhantes aí, também na UPE, no curso de mineração de dados, né, de Data Science, envolvendo a academia com apoio e stakeholders aí, da área da própria prefeitura. A gente termina funcionando como um hub entre academia e prefeitura do Recife, né, que são problemas reais de alguma secretaria, fomentando a criação de soluções pelos alunos, pelas instituições, e levando isso para que, de fato, a gente tenha um produto que seja utilizável na cidade. Então, a gente tem feito isso muito, seja nessas parcerias institucionais, seja através da continuidade dos projetos dos hackathons, né? Então, a gente tem um problema real que a gente já identificou dos hackathons, que são a não continuidade dos projetos. Então, a gente fomenta a continuidade dessas soluções, né, através de recursos, através de bolsas, para que esses produtos, de fato, eles possam ser utilizados na cidade. Então, são algumas iniciativas aí que a gente vem puxando para trazer essa parceria e, de fato, tornar algo viável para a população.
Obrigado, Breno. Obrigado, Camila. Obrigado, Vitor. Queria agradecer a presença de vocês. A gente já estourou um pouquinho o tempo, então. De novo, agradecer a disponibilidade e toda essa conversa que a gente teve aqui hoje. E para quem estava nos assistindo também, por continuar conosco aqui e participar do debate. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, gente.